poço, ele não cancela o sonho, tá? O silêncio não cancela a promessa e a rejeição não cancela o chamado. Graça e paz, meu amado do Senhor. É uma honra poder te receber aqui nesse canal, tá? Tô muito feliz, né, que você está nos assistindo. Deixa eu ver se tá tudo certo. O microfone tá aqui, ó, meu café também tá aqui. E eu vou começar contando uma história para você. Deixa eu contar para você essa história. Preste atenção, hein? Havia um jovem em uma pequena cidade que dizia bem assim, ó: um dia eu vou abrir uma grande empresa. As pessoas riam, os amigos zombavam e até os familiares diziam assim, ó, pé no chão, que vai dar certo. Mas com aquele tom de ironia, você sabe. Ele começou pequeno, sem recursos, sem apoio, e quanto mais ele falava do que sonhava, menos as pessoas ficavam ao seu lado. Um dia ele faliu, né? Ele quebrou, ele foi ao poço. Mas ali ele aprendeu a administração, ele aprendeu a ter humildade, ele aprendeu a ter dependência. E depois ele abriu outra empresa e começou a prosperar. E os mesmos que riam agora lhe pediam emprego. Entenda uma coisa, existem sonhos que Deus coloca dentro de nós que não cabe no ambiente onde nós estamos. O José, do qual nós iremos falar, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas, mas dentro dele havia algo muito maior do que o campo. Havia governo. Deus deu a ele um sonho. E o sonho dizia que ele iria se levantar e seus feixes ficariam de pé e os feixes dos seus irmãos se inclinariam. Mas entenda uma coisa, o problema nunca foi o sonho. O problema foi para quem ele contou o sonho. O problema foi quem ouviu esse sonho. Sabe por quê? Porque existem pessoas que celebram com você, que estão do seu lado, mas não suportam imaginar você acima delas, não é verdade? E assim também foi com José, né? O poço virou o caminho para o palácio. Como assim, Romualdo? Vou falar um pouquinho sobre José. Olha só, José, ele era filho de Jacó, ele era muito amado pelo seu pai. E ele ganhou uma túnica colorida, né? Que na época era sinônimo de honra, né? Mas a Bíblia diz que os seus irmãos eles já o odiavam até mesmo antes do sonho. E aí o que ele resolveu fazer, o José, né? Resolveu contar o sonho dele para os irmãos. E isso só fez aumentar a ira deles para cima do José, né? Você sabe por quê? Porque sonhos revelam destino. E destino revela diferença. José não estava dizendo para os seus irmãos assim, ó, eu sou melhor que vocês. Não, ele estava dizendo assim, ó, Deus me mostrou algo. Mas entenda, quem vive na comparação, interpreta a promessa como soberba. Toca a nossa vinheta aí que a gente vai entrar na mensagem. Em um mundo cheio de desafios, quando as forças parecem acabar, existe algo que nos mantém de pé. A fé que fortalece, a esperança que renova, a palavra que transforma. Aqui, aprendemos que não somos fracos. Somos mais fortes com fé. Mais fé para vencer. Mais fé para continuar. Mais fé para viver o propósito de Deus. Você não está sozinho. Seja bem-vindo ao canal Mais Forte com Fé, com Romualdo Hurtado. E antes de continuar essa mensagem, eu quero te dizer, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal se você ainda não é inscrito. Eu gostaria de te pedir também para que você compartilhasse os nossos vídeos, deixe o seu like aí, se possível comente. Esse projeto é de Deus e você faz parte dele, beleza? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo
5 e 6, tá bom? Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 6. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó: certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, ó: escutem que eu vou contar um sonho que tive. O que foi que José disse? Se você quiser ler essa história depois, ela é bem interessante, tá? José disse assim, ó: nós estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantava e os vossos se inclinavam. O que isso significa? Feixe é fruto de trabalho. Então, não era sobre orgulho, era sobre produtividade. Deus estava mostrando que José teria resultados, e resultados eles geram autoridades. Escute isso: quem produz diferente, vive diferente, tá? Quem carrega a visão, incomoda quem só enxerga o presente. E o que os seus irmãos disseram depois que ele disse isso? Tu vai reinar sobre nós, é? O que eles ouviram foi arrogância. Mas o que Deus estava fazendo era entregando o anúncio a José. E qual foi o grande erro de José? Contar o seu sonho. Sabe por quê? Nem todo mundo vai entender o que Deus está construindo em você. Tem gente que só conhece a sua versão de hoje. Deus já viu a sua versão de amanhã. José saiu do sonho ao poço. E o que aconteceu? Olha só: sonho, inveja, rejeição e por último o poço. Sabe por quê? Porque toda promessa passa por um teste. E o poço não era o fim do sonho, era o início do processo. Às vezes o sonho te coloca no centro da promessa, mas a promessa te coloca no fundo do poço. Aí você fica triste, está chorando, está no fundo do poço. Ei, é aí que está a chave, preste atenção. O poço, ele não cancela o sonho, tá? O silêncio não cancela a promessa e a rejeição não cancela o chamado. E aí José foi o que depois na história? Ele foi vendido, né? Ele virou escravo e depois virou prisioneiro. Mas você percebeu que em cada lugar que ele passou, ele prosperava? Porque o sonho não estava na sua roupa, estava dentro dele. Podem tirar a sua túnica, mas não podem tirar o que Deus colocou na sua vida. E no tempo certo, José se tornou o quê? Governador do Egito. O sonho se cumpre e aqueles que o zombaram se inclinaram. Porque José não quis vingança. Sabe por quê? Porque Deus ele honra quem permanece fiel. E hoje, o seu sonho ele pode ser um ministério, pode ser um canal no YouTube, né? Esse canal também virou um sonho para mim, tá? Um projeto, pode ser uma empresa, pode ser uma mudança de vida, né? E muitas das vezes, quem mais te critica é quem está por perto. Isso é fato. Porque o sonho revela o quê? Crescimento. E crescimento assusta quem decidiu ficar parado. Nós vivemos hoje uma geração em que as pessoas elas querem resultado sem processo, né? Querem palco sem bastidores e querem promessas sem o quê? Sem o poço, né? Sem o teste. Não quer passar pelo teste, não. Mas Deus ainda trabalha do mesmo jeito como trabalhou com José. Primeiro ele te revela, depois ele te forma e em seguida ele te exalta. Beleza? E uma ressalva. Você já percebeu que José foi o primeiro governador do Egito? Porque não existia governador. Então entenda, quando Deus ele quiser te exaltar, ele sempre vai arrumar um cargo para você. Ele sempre vai arrumar algo para te encaixar na promessa. Isso só depende de quem? De você. E aqui eu vou passar 3 lições para nossas vidas, beleza? Número 1. Não pare o seu sonho somente porque alguém não acreditou, tá? Não. Se Deus mostrou, ele vai sustentar. Não negocie o seu caráter no processo. José poderia ter se revoltado, né? Mas ele escolheu o quê? Permanecer íntegro. E entenda, o sonho não é sobre você, tá? Lição 3. O sonho não é sobre você. Quando a fome veio, José era quem tinha as estratégias para salvar a sua família. O sonho que incomodava depois sustentou. O sonho é como uma semente. Quando você planta, ela desaparece na terra, né? Parece até a morte. Parece o fim.
mas debaixo da terra raízes estão sendo formadas, beleza? O poço não é um enterro, é o plantio. E se Deus mostrou algo grande, prepare-se para crescer para baixo, antes que você comece a crescer para cima, beleza? Primeiro cresça para baixo, depois você vai crescer para cima, beleza? E para concluir essa mensagem, José não foi exaltado porque sonhou, ele foi exaltado porque ele permaneceu. Sonhar é fácil, suportar o processo é para quem é mais forte com fé. Pegou aí? E se eles estão rindo de você hoje, continue, tá? Para não. E se eles estão duvidando, continue, criança, não para não. Se eles estão se afastando, continue, tá, lindão? Porque quando Deus cumpre, Ele cumpre por completo. E se essa mensagem falou com você, e se você também carrega um sonho que incomoda as pessoas, né, aquele pessoal invejoso, escreve aqui nos comentários: eu não vou desistir do meu sonho. Escreve aqui, ó, eu não vou, tá? O poço não é o final, beleza? E se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente aprende que processo não nos destrói, ele nos prepara para governar, beleza? Fica na paz, fui!